A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas. Falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Quando eu faço essa pergunta em voz alta, ela bate diferente, como se fosse um espelho colocado bem na frente da alma. E se esta for a minha primeira vida? Parece simples, mas ela puxa um fio que, quando a gente puxa, vem um novelo inteiro atrás. E é exatamente por isso que, dentro do que Allan Kardec organizou, a resposta chega sem enfeite e sem rodeio. Para o espírito, não existe primeira vida no sentido absoluto. Eu sei que isso pode soar desconcertante, até meio duro no começo. Afinal, a gente foi acostumado a pensar em estreia, em começo do zero, em uma única chance. Só que, quando eu entro na lógica espírita kardecista e olho para a ideia de criação e progresso, eu percebo que a doutrina espírita não trabalha com a imagem de um espírito pronto, jogado de repente num corpo humano e mandado encarar o mundo como se estivesse num teste final. Ela trabalha com a imagem de um ser que começa simples e ignorante, e vai aprendendo. Vai acumulando experiência. Vai lapidando consciência. Vai, pouco a pouco, se tornando alguém melhor. E quando eu digo simples e ignorante, não é um xingamento, nem uma sentença. É quase uma chave de leitura. Simples, porque nasce sem maldade programada e sem perfeição pronta. Ignorante, porque não nasce sabendo. É potencial, é semente. E uma semente não vira árvore num estalo. Ela precisa de tempo, de terreno, de sol, de chuva. Precisa de estação, de repetição, de tentativa, de erro, de recomeço. Agora, repara numa coisa. Se eu tentasse explicar a vida com a hipótese de uma única existência corporal, a conta não fecha. E não é só porque não fecha racionalmente. Ela não fecha moralmente. Porque, se fosse uma vida só, eu teria que aceitar coisas que ferem o senso de justiça mais básico. Eu teria que aceitar que uns chegam aqui com uma facilidade enorme para certas virtudes e outros parecem carregar inclinações difíceis desde cedo. Eu teria que aceitar que algumas crianças demonstram talentos raros como se tivessem treinado a vida inteira, mesmo sem terem tido tempo, ambiente ou estímulo suficiente. Eu teria que aceitar que as provas são tão diferentes que parece, às vezes, que o jogo foi distribuído com regras diferentes para cada pessoa. É nesse ponto que a reencarnação aparece, dentro do raciocínio kardecista, como uma resposta que organiza as peças. Eu não sou uma estreia. Eu sou continuidade. Eu não sou um começo do nada. Eu sou um capítulo de uma história mais longa. E isso muda tudo, porque, quando eu me enxergo como continuidade, eu entendo que minhas tendências, minhas facilidades e meus tropeços não são caprichos aleatórios do destino. Eles são efeitos de um caminho em andamento. Só que aí vem a pergunta que é mais íntima ainda, aquela que a gente faz meio baixinho por dentro. Tá, mas e se, mesmo assim, esta for a minha primeira vida humana? E aqui eu já te adianto. Sim, existe uma ideia forte, dentro do próprio pensamento espírita, de que a primeira vida humana não é a primeira existência do espírito. Mas eu vou deixar esse ponto crescendo aos poucos, porque ele é uma das viradas mais importantes de todo esse tema e ele vai ficar ainda mais claro nas próximas partes. Por enquanto, eu quero que você guarde esta primeira informação, que é central e muda o jeito de olhar para você mesmo. A ausência de lembrança não é ausência de passado. Eu posso não me recordar com imagens, nomes e cenas, mas isso não significa que eu não tenha história. O esquecimento, nessa visão, não é castigo. É misericórdia. Por quê? Se eu lembrasse agora de todos os erros,
de todas as perdas, de todas as dores, de todas as vergonhas, de todas as traições, de todas as quedas, será que eu conseguiria recomeçar de verdade? Ou eu ficaria preso, refém do que fui, repetindo culpa e rancor? E eu vou te dizer uma coisa que muita gente sente e não sabe explicar. Às vezes, o que pesa não é uma lembrança clara. É um tipo de inclinação, uma tendência, uma sensação de isso em mim vem de longe. E é exatamente por isso que, mais adiante, eu vou falar sobre os sinais que Kardec considera mais sérios e mais discretos para esse tipo de reflexão, e por que ele alerta tanto contra a fantasia e imaginação. Tem coisa que parece espiritual, mas é só a mente querendo um filme. E tem coisa que é silenciosa, mas revela muita verdade. Se esse assunto está fazendo sentido para você, já aproveita agora e se inscreve no canal e deixa seu like, porque assim você me ajuda a continuar trazendo temas que mexem com a gente por dentro, sem sensacionalismo e com profundidade de verdade. E segura comigo. O que eu ainda vou revelar nas próximas partes é o que dá o verdadeiro peso dessa pergunta. Me conta aqui nos comentários, com sinceridade. Você já teve algum momento em que sentiu isso não começou agora dentro de você? Pode ser uma inclinação, um medo, uma facilidade, uma sensação estranha de familiaridade com algo. Escreve do seu jeito. E se você conhece alguém que vive se perguntando sobre isso, compartilhe este vídeo, porque às vezes uma única reflexão muda o rumo de uma semana inteira. Agora eu vou entrar no ponto que costuma mexer com a gente de um jeito mais pessoal, porque ele toca naquela sensação de injustiça que muita gente tenta engolir calada. Eu olho para a vida e penso: por que eu nasci com certas facilidades, mas também com certos desafios que parecem desproporcionais? Porque tem gente que nasce em um ambiente de apoio, e outros já chegam em um cenário de luta. Porque alguns parecem carregar um temperamento pacífico desde cedo, enquanto outros vivem uma guerra interna que ninguém vê. Quando eu levo isso para a lógica espírita que Kardec organizou, a reencarnação não aparece como curiosidade, e sim como mecanismo de justiça e de aprendizado. É como se a vida deixasse de ser um sorteio injusto e passasse a ser um percurso com sentido. Não um sentido fácil, porque ninguém está prometendo conto de fadas aqui, mas um sentido moral. E é nesse momento que eu preciso ser bem honesto. A ideia de minha primeira vida até pode parecer confortável no começo, porque ela dá a sensação de que eu não devo nada a ninguém, que eu cheguei zerado e pronto. Só que, quando eu tento encaixar isso no quadro maior da evolução espiritual, fica estranho imaginar um espírito completamente sem experiência anterior enfrentando, logo de cara, a complexidade da vida humana, com suas escolhas difíceis, tentações, perdas, responsabilidades, dores e consequências. Eu não estou falando que a vida humana é a mais difícil do universo como se fosse drama. Eu estou dizendo que ela é complexa. E complexidade exige algum tipo de preparo. Se eu coloco um aluno que nunca viu letra nenhuma para fazer um vestibular, isso não é prova, é injustiça. Se eu coloco alguém sem treino para correr uma maratona, isso não é desafio educativo, é esmagamento. Então, dentro da lógica kardecista, o espírito caminha por etapas. Ele aprende de forma gradual. Ele amadurece. E aqui começa a abrir a porta para aquela virada que eu te prometi. Porque quando a gente fala primeira vida, quase sempre a gente está pensando primeira vida humana, como se o espírito tivesse sido criado humano. Só que, segundo Kardec, a jornada do espírito não começa na fase humana. E isso é um ponto que muitas pessoas ignoram, mas ele muda o enquadramento inteiro. Eu vou explicar com calma, do jeito mais simples possível. Na visão espírita, o espírito percorre estágios anteriores na criação antes de chegar a essa fase em que ele se torna um espírito apto a habitar um corpo humano. Então, mesmo que eu estivesse vivendo uma primeira existência humana, ainda assim eu não estaria na minha primeira existência como espírito.
Eu já teria uma bagagem de experiências anteriores, de aprendizado, de desenvolvimento de instinto, de percepção, de sensibilidade. É como se a vida humana fosse um degrau alto, mas não o primeiro degrau da escada. Percebe o que isso faz com a sua pergunta? Ela deixa de ser "será que eu estou começando agora?" e passa a ser "em que ponto do caminho eu estou?" E essa mudança é gigantesca, porque, a partir daí, a comparação com os outros perde força. A vida não vira uma competição de quem está na frente e quem está atrasado. Vira um processo individual de progresso. Mas ainda tem uma peça que precisa entrar para ficar realmente sólido. Se eu não lembro das vidas passadas, como eu posso dizer que elas existem? E é aqui que Kardec é muito mais prudente do que o pessoal imagina. Ele não diz para eu sair acreditando em qualquer lembrança solta, em qualquer sonho intenso, em qualquer sensação estranha como se fosse prova absoluta. Ele alerta para o risco da imaginação, do desejo de ser alguém importante em outra vida, ou até de confundir emoção com evidência. Então, como é que essa ideia se sustenta? Pela coerência moral, pela lógica progressiva e pelo conjunto de indícios que aparecem não como filme na cabeça, mas como tendências profundas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar na parte 3. Como perceber sinais sem cair em fantasia? Quais indícios são mais consistentes segundo a prudência kardecista? E por que, muitas vezes, o que grita não é uma lembrança, e sim um padrão de comportamento que se repete? Antes de seguir, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando você olha para a sua vida hoje, você sente que está repetindo alguns padrões como se já tivesse vivido algo parecido antes? Não precisa ser nada místico. Pode ser padrão emocional, escolhas, relacionamentos, reações. Escreve nos comentários um padrão que você percebe em você e que você gostaria de quebrar. E se você está acompanhando e ainda não se inscreveu, dá uma olhada agora, porque muita gente assiste e esquece de fazer isso, e aí acaba perdendo os próximos vídeos quando eles saem. Aproveita e compartilha este vídeo com alguém que gosta desses temas, porque uma conversa dessas, feita do jeito certo, pode abrir uma janela enorme dentro da mente da pessoa. Agora eu quero tocar num ponto que costuma gerar muita confusão. Como perceber se eu já vivi antes sem cair em fantasia? Por quê? Se eu não tenho lembranças claras, se eu não acordo sabendo nome, época e lugar, então o que sobra? Será que tudo não passa de imaginação? Eu já me fiz essa pergunta. E, quanto mais eu mergulho no pensamento kardecista, mais eu percebo que ele é muito mais equilibrado do que parece à primeira vista. Kardec não estimulava a busca por memórias cinematográficas. Ele não incentivava que eu ficasse tentando forçar recordações, nem que eu interpretasse qualquer sonho vívido como prova de vida passada. Pelo contrário, ele alertava contra a imaginação descontrolada e contra o desejo de se sentir especial. Então, onde estaria a pista? Não está em cenas, está em tendências. Não está em histórias detalhadas, está em inclinações profundas. Eu começo a perceber que existem traços em mim que parecem antigos. Não porque eu me lembre deles, mas porque eles são fortes demais para serem fruto apenas de alguns anos de experiência nesta vida. Por exemplo, certas inclinações morais que aparecem muito cedo. Uma criança que demonstra compaixão incomum, ou uma tendência à agressividade desproporcional ao ambiente em que vive. Talentos que surgem quase intuitivos, como se já tivessem sido exercitados antes. Medos intensos que não encontram explicação clara na experiência atual. Afinidades imediatas com certas pessoas, como se o vínculo já estivesse formado antes mesmo de qualquer convivência. Mas eu preciso ter cuidado aqui. Nenhum desses pontos é prova isolada. Eles são indícios. Conjunto. Contexto. E mesmo assim, não servem para eu sair decretando verdades sobre mim ou sobre os outros. Eles servem como convite à responsabilidade.
E aqui começa a ficar ainda mais profundo. Porque, se eu aceito que sou continuidade, eu preciso aceitar também que carrego consequências. Não só talentos. Não só facilidades. Eu carrego inclinações que podem ser frutos de escolhas passadas. E isso não é para gerar culpa, é para gerar consciência. Talvez aquele padrão emocional que eu repito, aquela tendência a fugir de conflitos ou a criar conflitos, aquela dificuldade específica que parece me acompanhar desde sempre, talvez não seja azar. Talvez seja oportunidade de ajuste. E, se for, eu estou diante de algo precioso, a chance de não repetir. Eu gosto de pensar assim: se eu estou aqui de novo, seja pela 10ª, 100ª ou 1000ª vez, não importa tanto o número. O que importa é que eu estou com uma nova chance de fazer diferente. E isso muda o foco. A pergunta deixa de ser quem eu fui, e passa a ser o que eu estou fazendo agora com o que eu sou. E eu te disse lá no começo que o ponto mais forte viria crescendo aos poucos. Estamos nos aproximando dele. Porque até agora falamos de justiça, de lógica, de tendências, de indícios. Mas ainda falta falar daquilo que realmente transforma essa reflexão em algo prático e urgente. Algo que não depende de eu descobrir o passado, mas de como eu vivo o presente. E isso vai ficar ainda mais claro na próxima parte. Antes de continuar, eu quero que você faça um exercício simples. Pensa em uma característica sua que você sempre disse: eu sou assim desde que me entendo por gente. Pode ser algo positivo ou algo que você luta para mudar. Escreve nos comentários qual é essa característica e se você acha que ela é algo que você veio aprimorar ou algo que você veio superar. Isso cria uma conversa rica aqui embaixo. E aproveita para deixar seu like se esse conteúdo está te ajudando a organizar as ideias, porque isso mostra que vale a pena continuar aprofundando. Se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva, compartilha com alguém que anda se perguntando sobre propósito e sentido. Às vezes a resposta não está em descobrir o passado, mas em entender o que fazer com o agora. Agora eu quero ir direto ao ponto que começa a transformar tudo isso em algo realmente prático. Porque até aqui eu falei sobre lógica, justiça, tendências, continuidade. Mas existe uma pergunta que é mais forte do que é minha primeira vida. E eu confesso que, quando eu entendi isso, a minha própria perspectiva mudou. A pergunta não é sobre quantas vezes eu já estive aqui. A pergunta é: o que eu estou fazendo com esta vez? Se eu sou continuidade, então eu estou no meio de um processo. Eu não estou no início absoluto e nem no ponto final. Eu estou em andamento. E isso significa que cada decisão que eu tomo agora não é isolada. Ela é parte de uma sequência. Ela pode ser repetição ou ruptura. E aqui entra algo que, para mim, é uma das ideias mais profundas dentro da visão kardecista. A reencarnação não foi apresentada para alimentar curiosidade sobre o passado, mas para despertar responsabilidade no presente. Não é para eu ficar tentando descobrir quem eu fui. É para eu perguntar quem eu estou me tornando. Porque pensa comigo. Se eu já vivi antes, então eu trouxe bagagens. E bagagem pode ser recurso ou peso. Pode ser habilidade ou inclinação complicada. Pode ser facilidade para amar ou dificuldade para perdoar. Mas, em qualquer caso, ela não veio para ser exibida, veio para ser trabalhada. E se, hipoteticamente, esta fosse a minha primeira vida humana, ainda assim, a lei seria a mesma: evolução. Porque ninguém está aqui para estagnar. A própria estrutura da doutrina espírita gira em torno do progresso moral e intelectual. Não existe ponto neutro. Ou eu avanço, ou eu fico girando no mesmo padrão. E é aqui que começa a ficar mais sério. Porque, se eu olho para minha vida com honestidade, eu consigo perceber áreas em que eu estou claramente repetindo comportamentos. Relações que seguem o mesmo roteiro. Reações emocionais que parecem automáticas.
Decisões que me levam sempre para o mesmo tipo de consequência. Se eu acredito em continuidade, eu preciso encarar a possibilidade de que estou diante de oportunidades que talvez já tenham sido oferecidas antes. Isso não é para assustar. É para despertar. E lembra quando eu disse que o ponto mais forte ainda estava por vir? Ele começa a se desenhar agora. Porque existe uma implicação silenciosa nessa ideia de progresso contínuo. Eu não estou aqui por acaso, mas também não estou aqui garantido. O tempo é recurso. A experiência é chance. A consciência é ferramenta. Se eu despertasse hoje no plano espiritual, qual seria a sensação? De avanço? De estagnação? De repetição? Essa pergunta é desconfortável, mas ela é poderosa. Eu percebo que ela pesa muito mais do que saber se esta é a minha primeira ou 10ª vida. Na próxima parte, eu vou fechar essa reflexão com o que, para mim, é a consequência mais profunda dessa visão. O que realmente importa no fim das contas, segundo Kardec, e por que a obsessão pelo passado pode desviar a gente do essencial. Esse é o ponto que amarra tudo e que coloca a responsabilidade exatamente onde ela deve estar. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas sincero. Pensa em uma área da sua vida onde você sente que está se repetindo. Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, na forma como reage às críticas, na maneira como lida com frustrações. Escreve aqui nos comentários qual é essa área e o que você acha que precisa mudar. Isso não é exposição, é consciência compartilhada. E já que estamos falando de continuidade, verifica se você está inscrito no canal. Muita gente acompanha os vídeos, mas não percebe que não está inscrita e acaba perdendo os próximos conteúdos. Se ainda não estiver, se inscreve e ativa as notificações para ser avisado quando eu publicar a parte final, porque ela fecha essa reflexão de um jeito que pode mudar sua forma de enxergar sua própria história. Agora eu preciso fechar essa reflexão com a parte que, para mim, é a mais decisiva de todas. Porque depois de falar de continuidade, de justiça, de tendências e de responsabilidade, existe um ponto que coloca tudo no lugar certo. Segundo a visão kardecista, o que realmente importa não é quantas vidas eu já tive. Não é se esta é a primeira, a 10ª ou a 100ª. O que realmente importa é o nível moral que eu estou construindo agora. Eu posso passar a vida inteira tentando descobrir quem eu fui. Posso gastar energia imaginando se já fui alguém famoso, alguém anônimo, alguém que sofreu muito, alguém que errou demais. Mas, no fim das contas, isso não altera o que eu faço hoje. O passado explica, mas não substitui a ação. Ele esclarece, mas não executa a mudança. E aqui está o ponto mais forte de toda essa visão. A reencarnação não é uma desculpa para justificar falhas, é uma ferramenta para superá-las. Se eu digo que carrego tendências difíceis de outras experiências, isso não é licença para continuar nelas. É convite para a transformação. Se eu percebo que tenho talentos naturais, isso não é medalha de honra eterna. É responsabilidade de usar bem. A doutrina espírita insiste em algo que, às vezes, a gente prefere ignorar. Progresso não é automático. Ele depende de escolha. Depende de esforço. Depende de consciência ativa. E isso vale tanto para quem já percorreu um longo caminho quanto para quem estaria, hipoteticamente, começando. Existe também uma consequência silenciosa nisso tudo. Se eu sou continuidade, então minhas ações de hoje não terminam aqui. Elas ecoam. Elas moldam meu próprio futuro. Não como punição externa, mas como resultado natural. Eu me torno aquilo que eu cultivo. Por isso, talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido: é minha primeira vida? Talvez a pergunta sempre tenha sido: que tipo de espírito eu estou me tornando nesta vida? Estou ampliando minha capacidade de amar ou estou alimentando orgulho?
Estou aprendendo com as provas ou estou me revoltando contra tudo? Estou repetindo padrões antigos ou estou rompendo ciclos? Estou usando minhas experiências para crescer ou para me fechar? Quando eu mudo o foco para essas perguntas, algo muda dentro de mim. Eu deixo de buscar respostas sobre o que ficou para trás e começo a prestar atenção no que estou construindo agora. E isso devolve poder. Devolve responsabilidade. Devolve direção. E aqui vai algo que pouca gente percebe: a obsessão pelo passado pode ser uma fuga do presente. É mais confortável imaginar quem eu fui do que encarar quem eu sou. É mais fácil falar de vidas anteriores do que trabalhar as escolhas atuais. Mas, segundo Kardec, a lei é clara. A evolução acontece pela prática do bem, pelo esforço constante de melhorar moralmente, pela transformação interior real. Se eu despertar no plano espiritual hoje, o que vai pesar não é o número de encarnações. É o grau de consciência alcançado. É o quanto eu avancei na paciência, na humildade, na caridade, na honestidade comigo mesmo. É isso que define o ponto da jornada. Então, se você ficou comigo até aqui, eu quero te fazer a pergunta final, aquela que realmente importa. Que decisão você pode tomar hoje que represente um passo real de progresso? Não amanhã. Não quando tudo melhorar. Hoje. Escreve aqui nos comentários qual é esse passo. Pode ser pequeno. Pode ser interno. Mas que seja concreto. Se essa reflexão te trouxe clareza, deixa seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo que não é superficial. E compartilhe este vídeo com alguém que anda perdido tentando entender o próprio caminho, porque às vezes a resposta não está em descobrir de onde viemos, mas em escolher para onde vamos. E agora eu te devolvo a pergunta que abriu tudo isso. Talvez não importe se é a sua primeira vida. O que importa é se você está vivendo está como se fosse a chance mais importante de todas. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.